Muito boa noite a todos. Boa noite. Espero que possamos aproveitar esta noite para refletirmos sobre um tema de muito significado na nossa existência. Ele era um chefe enérgico, digno e justo. Marcus Lúcius deixara a vida civil e se alistara nas poderosas legiões romanas. Fez carreira, alcançando o posto de centurião, comandante de 100 homens. Nessa condição, fora mandado a Cafarnaum como chefe das tropas de ocupação. Ele representava o imperador. Quando passava pelas estradas, com seu passo lento e cadenciado, os soldados o saudavam: Ave Marcus Lúcius, o chefe, sobre ti a proteção dos deuses. Longe da esposa e do filho, que haviam permanecido em Roma, ele tomou um escravo a seu serviço. Para Roma, o escravo não valia nada. Se morresse, era logo substituído por outro. Afinal, haviam tantos homens dominados pelo poderio romano. O centurião, no entanto, era diferente. Aquele escravo o servia, lhe providenciava o que de necessário precisasse, a refeição, a roupa, o aposento assiado. Era o amigo que o ouvia nas noites solitárias. Quando ele adoeceu, Marcos providenciou todo o possível para lhe restituir a saúde. Nada adiantou. Então o centurião se lembrou que ouvira falar de um rabi poderoso que curara 10 leprosos, que fizera andar paralíticos e até trouxera uma menina de volta à vida. Assim, enviou uma embaixada de judeus para que rogassem a Jesus a cura do seu serviçal. Os judeus foram a Jesus e falaram daquele homem bom, diferente dos demais romanos, amigo do povo, e pediram que o mestre fosse à sua casa. Quando o oficial soube que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Sensibilizado diante do gesto daquele mestre incomparável, e ele disse: Senhor, não precisas ir à minha casa. Não sou digno que entres sob o meu teto. Mandei emissários a ti, porque não me julguei digno de ir ter contigo. Trata-se de meu servo. Dize uma só palavra, Senhor, e ele será curado. Não é preciso que estejas em sua presença. Eu sou um oficial. Estou habituado a dar ordens e ser obedecido. Os meus soldados me respeitam, mesmo quando não estou presente. Se sabem que é uma ordem minha, a executam. Creio no teu poder, profeta de Nazaré. Portanto, basta que des a ordem e a enfermidade abandonará o corpo do meu servidor. Jesus se voltou para que o seguiam naquele momento e afirmou: Em verdade vos digo que jamais encontrei tamanha fé em Israel. E o centurião romano: Volta para a tua casa, faça tudo conforme crês. De retorno, Marcus Lúcius encontrou mensageiros que lhe vieram informar de que o servo doente estava restabelecido. Quanta fé a alguém que nem era seguidor de Messias! Basta que ordenes, Senhor, e serás obedecido. Com tantas notícias aterradoras que nos chegam, falando de terremotos, de enchentes, de guerras, como estamos vivendo, e que levam milhares de pessoas à morte, que tudo destrói em sua passagem, de epidemias e de violências, que surgem aqui e ali, o medo nos domina.
tememos pelo amanhã, pela nossa vida, pelas pessoas que amamos, pelos poucos bens que temos e de que necessitamos. Alguns nos desesperamos e desejamos desistir das lutas, desistir do trabalho e até mesmo da vida. Esquecemos o pastor vigilante. Como centurião, roguemos: Jesus, tu és o Senhor, tu tens o poder, socorre-nos e acalmemos a nossa alma temerosa. Diante de tantos acontecimentos e diante de um mundo em transformação e transformação para o melhor que nós esperamos, ocorrem, como sempre ocorreram em outras ocasiões, transformações para o melhor, mas sempre diante de grandes descalabros, de grandes convulsões sociais e sísmicas. O planeta se transforma. Passamos por um momento de transformação. E nada mais importante que termos fé, que acreditemos, que tenhamos confiança. Mas com relação à fé, é necessário analisar vários aspectos. E encontremos lá na Wikipédia a informação de que fé é a adesão incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou crédito objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Paulo ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé daquele centurião, a confiança que ele tinha que se a ordem fosse dada, seria cumprida. A doutrina espírita, portanto, vem no século XIX ensinar que a fé deve ser embasada na razão. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de interiorizar a fé. E nos perguntemos para nós mesmos: o que nós entendemos por fé? O que cada um de nós entendemos por fé? E certamente cada um de nós entenderá de uma forma diferente. E será que temos fé? Mas Kardec se reporta a uma fé raciocinada. Não aquela fé que diz que um pedaço de pau é pedra e tem que ser pedra. Não aquela fé que quebram as leis divinas, as leis de Deus. Então, Kardec diz que quando raciocinada essa fé, ela torna o processo de interiorização mais fácil. Portanto, o que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. Aquela fé fecunda, interna em nós, que comove as fibras do nosso coração. E numa palavra, e compreendendo, ter aquela fé que remove, que transporta montanhas. Mas Kardec traça para nós 3 significados distintos de fé e que são muito importantes. Ele fala que fé é um sentimento que comporta entendimentos diferentes. E na maioria dos casos, e no primeiro que ele se reporta, é aquela fé como crença, e que provavelmente seja aquela fé da maioria de nós. Aquela fé vinculada à religião. E precisamos compreender que fé não tem nada a ver com religião. Mas nós inserimos, nesse ponto de vista, a fé no contexto religioso. E que, como fala Kardec, consiste na crença em dogmas das diferentes religiões. Mas para nós espíritas, nós
temos pontos de fé que são, por exemplo, cremos na existência de Deus, cremos na existência da alma e na sua sobrevivência após a chamada morte, na possibilidade de nos comunicarmos com os chamados mortos, e cremos na reencarnação. E isto não deixa de ser um artigo de fé religiosa, porque a ciência até hoje não provou isso, mas também não negou que não exista reencarnação, que não exista Deus. Portanto, são considerados ainda artigos de fé. O que diferencia, então, neste caso, é a fé de um fato, porque não possui evidências científicas. Então, a fé é uma crença baseada... Não, desculpe, a fé é uma crença não baseada em evidências científicas. E encontramos lá nos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Para Kardec, a fé cega é aquela que tudo admite. Até mesmo os maiores absurdos, como a ressurreição de um morto, como a abertura do Mar Vermelho, para alguém passar por ele. E eu lembro de um caso, a minha ex-sogra, um dia nós íamos de Balneário Camboriú até Joinville. E eles são evangélicos. E ela ia sentada no banco de trás e ia um filho da minha mulher sentado ao lado dela. E nós já passávamos ali de Porto Belo e a gasolina, de Porto Belo não, de Barra Velha, né? E o tanque estava mostrando que a gasolina estava no fim, que não tinha como chegarmos ao destino. E a gente já estava apressado para encontrar um posto. Aí ela diz assim: meu filho, se nós tivermos fé, a gente vai com essa gasolina até Curitiba. Daí o menino que ia atrás dele dava uma risada: que isso, bom, isso não existe. Então esse é o tipo de fé que não nos serve. Porque, segundo as leis naturais, as leis da vida, aquele combustível que eu tinha ali, que era, sei lá, talvez 1, 2 litros, não, jamais ia chegar em Curitiba. Não existe, e esta é a compreensão que nós precisamos entender de fé raciocinada, que as leis da vida não podem ser quebradas. E que, portanto, para nós, milagre não existe. Poderia existir um milagre, que bom que existisse, das coisas que a gente desconhece. Então nós desconhecemos como aconteceu determinada coisa. Mas ir de Balneário Camboriú até Curitiba com 10 litros de combustível, não existe, nem Deus conseguiria mudar isso aí e fazer com que a gente chegasse lá. Então aí nós já partimos para o ponto da fé raciocinada. Kardec se refere, no segundo caso, como fé como confiança. Então, nesse caso, entende-se a fé na certeza de realização de alguma coisa, que nós vamos atingir determinado fim. E isso nos dá uma espécie de lucidez de pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar até lá. De sorte que aquele que possui esta fé caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. E esta fé, quando sincera e verdadeira, é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza que chegará ao objetivo visado. Então, lá em Hebreus, de novo está a fé como uma posse antecipada do que se espera, porque eu tenho a certeza que eu tenho condições e que eu vou lutar para aquela conquista. E o terceiro ponto que Kardec fala é a fé como determinação, como coragem, como aquela força interior. É uma dimensão de fé que pode ser identificada e que foi através de uma mensagem mediúnica que Kardec recebeu em 1863. O autor define fé como a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação.
Então, segundo ele, esse mensageiro, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem que se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Ao ponto que Kardec chegou a dizer que fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E vejam ali, quando ele se reporta em todas as épocas, passa século sobre século, e se essa fé for raciocinada, ela pode encarar a razão a qualquer época. Ela jamais será derrubada. Então Kardec defende aquela fé compreendida, aquela fé que é racional, não a fé milagrosa, não aquela fé que não entendemos nada do que está acontecendo. Então a fé é um sentido inato no homem, na sua destinação futura. Até o momento, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso. Então, quando a gente fala em fé, a primeira coisa é se referir à fé religiosa. Fé quer dizer vontade de querer. A certeza que essa vontade pode receber seu cumprimento. Então vejamos, quando nós oramos e queremos conquistar alguma coisa, ir de atrás de alguma coisa, e conforme diz Madre Teresa de Calcutá, ela com o tempo se deu conta que a oração, que também é um procedimento de fé, que a oração não resolve os nossos problemas, mas ela nos restabelece, ela nos dá energia, ela nos dá força, reativa o combustível da vida para que a gente saia de atrás e lute pelas nossas conquistas. E através da fé, essas conquistas dependem de nós, dependem da nossa força de vontade, mas temos que ter a certeza que através dessa nossa força de vontade nós vamos chegar lá. Os chamados milagres são nada mais que os efeitos naturais cujas causas são desconhecidas pelos homens de então, mas que são perfeitamente explicados hoje pelo Espiritismo, pela ciência e pelo magnetismo, que nós vamos ver hoje. Nós estamos num mundo que é governado por leis. Nós temos, por exemplo, na nossa sociedade, as leis humanas. As leis humanas que se modificam com o tempo, que vão sendo adaptadas pela evolução da humanidade. Temos as leis morais. As leis morais divergem de região para região. Nós temos determinadas acepções morais que são consideradas naturais no Nordeste ou em outros países, e aqui no Sul já não são. Temos concepções morais que mudaram com o tempo. Vejam que antigamente, vamos voltar uns 50 anos atrás, não precisamos ir muito longe. Quando uma moça solteira engravidava, aquilo era um escândalo geral. Meu tio, que era espírita, tinha uma filha, morava lá na minha casa, que era muito bonita. Apareceu um rapaz lá na cidade, ela ficou grávida. Meu tio ficou louco. A gente da família, todo mundo, todo mundo falando mal, comentando mal. Agora, depois, quando os netinhos chegam, fica todo mundo babando na volta. Hoje, felizmente, esse conceito não se tem mais. Quando isso ocorre, claro que às vezes, por uma situação financeira ou social indevido, fica difícil, mas já não se tem aquele mistério, aquela loucura como se tinha naquela época. Hoje já se aceita de uma forma mais natural. E quando ocorre com os nossos filhos, nós vamos ajudar, vamos amparar e estamos loucos que os netos cheguem. Então, já é bem diferente, a lei moral muda também com o tempo. Agora, as leis divinas, está nessa obra formidável de José Lázaro Bomberg, As Leis de Deus, Eternas e Imutáveis. Essas leis divinas, elas não mudam nunca, jamais. Elas são eternas com a palavra de Deus. Imagine, vamos fazer uma hipótese aqui, a gestão do universo.
Imaginemos então só o nosso sistema solar, que funciona através do movimento de translação e rotação ao redor do Sol. E cada planeta tem a sua capacidade de atração dos corpos para o seu centro. Por exemplo, aqui na Terra, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Todos os corpos são atraídos para esse centro. Imagine se essa atração, essa aceleração de atração da gravidade modificasse de repente. Aí Deus achou que na Terra, lá o planeta Terra está com uma gravidade muito alta, vamos modificar. Aconteceria uma hecatombe no nosso próprio sistema solar. Porque ele funciona perfeitamente, é a noite, é o dia. E essas mudanças, elas vão acontecendo gradativamente. Então, o que Kardec quer se reportar, por exemplo, imaginemos nós, qualquer um de nós, que subíssemos lá para as formidáveis torres gêmeas, né? Lá na cobertura do Neymar, do Balneário Camboriú, e nós temos fé, temos confiança em Deus. E eu vou me jogar lá de cima, porque tenho certeza absoluta que Deus é bom, é Pai, que Ele vai me amparar e não vai acontecer nada. Então esse é o aspecto da fé cega, não é aquela fé que Kardec se recorda. Nos jogamos de lá, o que vai acontecer? Será que alguém que tenha mais ou menos fé, aquele que tiver mais fé de nós, não vai acontecer nada? É natural na lei divina que nós vamos chegar lá embaixo e vamos nos quebrar, nos espatifar tudo. Não tem nada que mude isso aí. Não tem fé que mude. Porque essa fé é uma fé que não é raciocinada. É uma fé em alguma coisa inquebrantável que é a lei divina. Ela não pode ser modificada. E tudo que acontece no mundo onde nós vivemos está funcionando dentro da lei divina ou lei natural, que são as leis físicas, as leis da alma. Portanto, Deus expressa a sua inteligência, e conforme Kardec pergunta na questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus, e não pergunta quem é Deus, tira essa ideia de imagem pessoal de Deus, ele pergunta o que é Deus. E os Espíritos respondem, inteligência. Deus é a inteligência suprema do universo. E Ele administra o universo através de leis eternas, perfeitas e imutáveis. E para a nossa compreensão da doutrina espírita, milagre seria uma quebra da lei divina. Mas como que Jesus curava? Como que Jesus fazia proezas que as pessoas tocavam o seu manto e saíam curadas? Bem, isto nós vamos ver hoje, porque é um dos motivos desse nosso trabalho. É compreender como esses fatos acontecem. Tanto que Jesus disse que nós somos Deus, vós sois deuses, e que nós podemos fazer tudo o que Ele fazia e muito mais. Porque Deus age através da lei. E nós sabemos já que essa lei divina está em nós, na nossa consciência. Portanto, Deus está em nós. Deus está na nossa consciência. Deus é a nossa consciência. Todas as dúvidas com relação às leis da vida estão depositadas na nossa consciência. Tanto que nós conseguimos enganar a quem quisermos, mas menos a nossa consciência. Quando tivermos dúvida de qualquer procedimento, qual o caminho seguir na nossa vida, consultemos a nossa consciência, porque Deus nos responderá. Portanto, conforme Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós. E nós podemos fazer tudo o que Ele fazia, e conforme Ele disse, não é nós que estamos inventando. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. João capítulo 14, versículo 12. Mas para compreender isso, é preciso entender que a nossa mente é uma antena. A nossa mente é uma antena e que recebe impulsos eletromagnéticos. Quando falamos em eletromagnético, é a mistura da eletricidade com o magnetismo do ímã,
que a nossa mente produz e recebe. Então nós estamos constantemente, como diz Emmanuel, vivendo num oceano de ideias. Estamos absorvendo ideias de todo mundo e com frequência temos aqueles insights, que são informações que vêm de companheiros encarnados ou desencarnados, recebemos na nossa antena mental e também transmitimos. E por isso as outras pessoas também absorvem. Lembrem, é muito comum, talvez na maioria de nós já tenha acontecido, principalmente na nossa família. Nós estamos lá em casa, sentados, conversando, e alguém abre a boca para contar uma coisa, o outro também diz a mesma coisa. Ou ia dizer aquilo que o outro disse agora. Isso acontece com frequência. O que é isso? É a transmissão eletromagnética mental de uma pessoa para outra, a tão chamada telepatia. E estas ideias, quando nós pensamos, quando o nosso pensamento entra em frequência, ela se transmite através do fluido cósmico universal. E este termo, fluido cósmico universal ou fluido universal, foi primeiramente usado, não pelo Espiritismo, por um magnetizador, o Dr. Franz Mesmer, e é estudado no Espiritismo. O fluido cósmico universal transmite os fluidos assim como o ar transmite o som. Então lembrem que antigamente, quando a gente tinha aquele telefone em casa, com um disco bem grande, a gente pegava e queria ligar para um filho, para um pai e tal, a gente ligava e a nossa voz, a nossa ideia, o que a gente queria falar, ia por um fio que ia lá no fundo da casa, daí subia num poste, lá no poste ele ia para a central telefônica, da central telefônica, então aqueles fios se espalhavam pelo mundo afora e a gente ia conversando com uma pessoa e outra, e o elemento de transmissão era aquele cabo do telefone. Hoje a gente pega um celular, liga, digita o número da outra pessoa que a gente quer falar, que está lá no Japão. Este celular meu vai transmitir ondas eletromagnéticas que vai chegar lá no celular da pessoa que eu quero falar, sem fio, sem nada. E falamos e nos enxergamos ao mesmo tempo com a pessoa que está do outro lado do mundo. E esta nossa imagem, que vai lá para o Japão, passa por dentro das paredes, passa por cerros, por montanhas. Já pensaram como é que a gente consegue se enxergar, se ver? E onde é que está essa nossa imagem que vai andando por aí? A gente não enxerga, porque é uma outra frequência vibratória. Todos os corpos da natureza, essa mesa, as paredes daqui, são constituídas por átomos e moléculas em movimento. Não pense que esta pedra está morta. Ela está numa frequência muito baixa, muito densa, e que ela fica dessa forma, não é, que nós chamamos sólido. Existem outros corpos com uma frequência mais rápida, que é o líquido, e depois, quando a água entra em ebulição, quando nós colocamos o líquido em fervura, ela acaba se sumindo, assim, não é? Vira vapor. E assim são as frequências do pensamento, a frequência do mundo espiritual, que a gente não enxerga, é muito mais rápida, a frequência do celular, que passa pelas paredes, porque a frequência é muito mais rápida, e as paredes é uma frequência lenta. Dessa forma, então, Kardec coloca lá na Gênese, esse fluido cósmico universal é uma matéria elementar primitiva, que nos envolve a todos. É como se fôssemos peixes no oceano banhados por esse fluido, e cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, manipulando esse fluido, eu posso fazer aquilo que Jesus fazia. Como que eu posso fazer isso? Através do magnetismo. E esse magnetismo, como que ele funciona? Pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. Se tivermos muita vontade, força de vontade, e emitirmos ondas eletromagnéticas pelo nosso pensamento, com aquilo que desejamos,
tipo a cura da doença de um filho nosso, de alguém que muito amamos, poderá se processar esse acontecimento. Então, é preciso compreender que esse fluido cósmico, ele é um elemento neutro na natureza. Nós não enxergamos, mas ele nos alimenta, ele alimenta o nosso pensamento, ele toma as qualidades que lhes imprimimos. Agora, a gente deve pensar e se lembrar, quanto eu desejo, às vezes tem alguém doente da família, a gente não quer que esteja doente, eu desejo e não acontece nada. Eu oro e não acontece nada. Olha o detalhe, o fluido cósmico, ele é neutro e ele toma a qualidade que lhe imprimimos. E nós lhe imprimimos a qualidade daquilo que somos, daquilo que fizemos, da moral que temos. Esse fluido, ele toma, ele se modifica de acordo com aquilo que nós somos. Então, muitas vezes nós oramos, nós desejamos, mas nos falta a qualidade moral necessária, porque esse fluido está tomando a nossa condição moral. Daí então nos comparemos com Jesus. Jesus bastava dar uma ordem e essa ordem se executava. Quando alguém me tocava, pela sua magnitude angelical, de um espírito estelar, de alta grandeza, um espírito de terceira grandeza, tudo o que ele desejava, a vontade que ele imprimia nesse fluido cósmico, esse fluido, quando ele se aproximava, onde ele estava, tomava uma magnitude de alto teor que a gente não consegue entender. Agora vamos nos comparar a Jesus. Então, por que tanto a doutrina espírita se bate em cima da nossa reforma, da nossa reconstrução, da observação do nosso caráter moral? Para compreender melhor isso, é preciso que a gente faça um estudo na ondulatória, por exemplo, porque quando nós pensamos, nós emitimos ondas. E existem dois tipos de onda. Onda é qualquer perturbação causada por um movimento, um impulso. Então existe a onda mecânica, que se propaga no ar. Então, por exemplo, agora eu estou falando, a minha laringe bate no som e vocês estão escutando, porque no ar, bate no ar e o ar vai produzir ondas. E ela chega no tímpano dos nossos ouvidos e se traduz na forma de som. Se nós tirássemos o ar de dentro dessa peça aqui, ninguém ia ouvir nada, a gente podia bater, fazer qualquer coisa que ninguém ia ouvir. Agora o que nos interessa são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas são resultado da combinação do campo elétrico com o campo magnético. Não precisam de meio material, se propagam no vácuo inclusive. Por exemplo, a luz, o raio-x, a energia do micro-ondas, ondas de rádio, de televisão, e o que nos interessa, a onda do pensamento. Vejam que já demos o exemplo do celular. Se nós ligarmos aqui um rádio na frequência de uma determinada FM da região aqui, que transmite tantos megahertz, não é? Hertz é o nome que se dá a cada movimento dessa molécula por segundo, em homenagem ao alemão cientista Hertz, que descobriu isso aí, que as ondas se produzem no meio material e mesmo no vácuo. Então, dependendo da frequência, por exemplo, o som, nós humanos, nós ouvimos som só quando há um movimento dessa onda no ar acima de 20 vezes por segundo. Até 20 mil vezes. Afora isso, nós não ouvimos. Por que se diz que o cão, às vezes nos enxerga, se espanta, ele está vendo alma de outro mundo? Não, que a frequência audível dele vai até 33 mil vezes por segundo, e que a nossa não. Então ele escuta mais. Então cada movimento desse aí que acontece com a onda, né? Por exemplo, aqui houve 3 oscilações em 1 segundo. Então se diz que essa onda aqui tem 3 Hz. A parte de cima chama crista, a parte de baixo chama vale. Essa de baixo aqui, por exemplo, tem 6 oscilações, diz que ela tem 6 Hz. Agora, o comprimento da onda é o que é importante que diz em relação ao nosso pensamento. Quanto mais curto for essa onda, mais alta vai ser a frequência do nosso pensamento.
lembram os mais velhos que de primeiro nós tínhamos rádios que funcionavam em onda curta, era uma frequência muito alta. Agora hoje tudo virou FM, né? Então, quanto mais notável for o nosso pensamento, quanto maior for a nossa moral, nós vamos conseguir produzir ondas mais rápidas, ondas eletromagnéticas com uma amplitude, não é, mais curta. Então, quanto mais rápido essa onda daqui, mais curta vai ser a sua crista de uma para outra, maior vai ser a intensidade dessa frequência. Vamos atingir níveis espirituais mais elevados. E para isso depende muito da nossa moral. É muito importante a nossa modificação moral com relação à produção de bons pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos milagres sejam realizados. Pois Cristo realizava o que a gente chamava de milagre, porque antes a gente não sabia isso aí. Agora a gente sabe por que um desejo pode ser realizado. Porque depende da nossa vontade. Outra coisa importante com relação à fé é a oração, né? E o cientista e escritor russo Alex Carel, ele publicou uma obra, O Poder da Oração. E nessa obra ele chegou à conclusão que é difícil separar a ação curativa da oração do remédio alopático que nós compramos na farmácia. Eles fizeram uma experiência e separaram 200 pessoas, 2 grupos de 100. Essas primeiras 100 tinham toda semana o efeito da oração. Ia um grupo lá no hospital, reunia aquelas 100 pessoas e fazia oração em seu benefício. As outras 100 não. Então, assim, ó, o grau de recuperação dessas pessoas chegou a 80%, bem melhor do que o outro grupo. A oração, ela produz fótons. Fótons é uma luz branca que nós não conhecemos, porque nós conhecemos a luz amarela do nosso Sol. Fótons não transporta matéria. A luz amarela do nosso Sol transporta a matéria. Lembra quando pela manhã, normalmente a gente abre a nossa janela, aí bate aquele raio de sol, aí a gente olha e aparece aquele monte de poeira, de pó, de partículas se movimentando quando recebe a luz solar. Porque o nosso Sol, ele transporta a matéria. E os planetas mais elevados que estão sob a luz de um Sol branco, esse Sol branco não transporta a matéria. Então Allan Kardec esclarece que pela nossa vontade nós podemos atuar sobre o fluido universal e provocar os chamados milagres, que nada mais são do que uma extrema aceleração dos processos normais de vida. Aí está a nossa fé, na fé que tudo é possível realizar desde que esteja dentro da lei divina. Emmanuel, na questão 355 do Consolador, diz, fizeram uma pergunta: será a fé acreditar sem raciocínio? E Emmanuel diz: acreditar é uma expressão de crença. Veja, já vincula a religião. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Então veja, acreditar sem raciocínio, sem razão, sem lucidez, sem lógica, não é fé. Na 354, uma questão que vem antes, poder-se-á definir o que é ter fé? Perguntaram para Emmanuel. E Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Traduzindo a certeza na existência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e todos os problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do Espírito. Portanto, meus amigos, como disse Kardec lá no século XIX, em 1863,
A fé cega não é mais desse século. Portanto, para nós, espíritas, conhecedores das leis da vida, da realidade onde vivemos, precisamos compreender que fé tem que ser racional. À medida que nos interiorizarmos essa racionalidade, nós poderemos assimilar a fé verdadeira com mais vontade de vencer, com mais vontade de conquistar aquilo que desejamos, especialmente o amor e a paz. Que Deus nos ilumine a todos para que possamos ter fé, mas a fé verdadeira, aquela que está lá nas entranhas das nossas almas, com toda a razão, com toda a lógica possível, para que assim, com toda essa fé, a gente possa cooperar para fazer feliz o maior número possível de pessoas aqui na Terra. Boa noite a todos e um excelente restante de semana.